Estágio 6. Assintonia. Em prazerosa serenidade, retorna ao lar montado no touro. No distante e nas brumas do entardecer, o som de sua flauta continua a ressoar. Sua canção marca o tempo com seu significado profundo. Ele precisa de palavras? Quem compreenderia o significado profundo das mesmas? O momento porta a suavidade oriunda de uma doce pacificação íntima. As virtudes conquistadas e sedimentadas são fontes de onde jorram límpidas águas para nos inundarmos de paz, simplicidade, autoestima e confiança. O touro nada demanda, nem mesmo um talo de capim. Definitivamente, o treinamento fora bem-sucedido. Consolidou-se o espírito temperante que toca a canção da vida em sua flauta. Nossa consciência moral encontra-se em plena regência de nossa vida. Pensamentos, sentimentos e ações unem-se e produzem harmônicos acordes, vivificando a melodia regida pelo espírito, cuja partitura for escrita pelo compositor universal. Para a alegria de todos os envolvidos, as hierarquias naturais e o legítimo ordenamento das coisas apoderam-se de suas funções. Finalmente, é o menino que empina a pipa e não vice-versa. Finalmente, charreteiro, charrete e cavalo estão em seus devidos lugares. Enfim, o espírito conduz equilibradamente o animal devidamente pacificado. Vigora a graça e a harmonia. A conciliação entre assertividade e gentileza finalmente dispensam a exaustiva vigília. O touro não é mais um opositor, mas um importante instrumento evolutivo. Os poderosos músculos que tanto feriram passam a otimizar virtuosos trabalhos na edificação do bem. As falsas hierarquias cedem espaço para as verdadeiras. Triunfa a legitimidade meritória a favor de todos. O cirurgião solicita o bisturi e o instrumentista obedece, não por obrigações profissionais ou sociais, mas porque ambos possuem o interesse comum em prol da vida do paciente e estão conscientes do meritório papel de cada um. Em outras palavras, a vida do paciente depende de uma hierarquia legítima, justa e meritória, além de um ambiente ordeiro, sereno e harmônico. Nossas incômodas vicissitudes transformam-se em edificantes propulsores de nossa evolução. Jamais esquecerei as aulinhas de karatê de minha infância, nas quais tínhamos que agradecer o opositor que nos golpeava. Quando questionei o sensei sobre as razões de tal costume, parecia-me uma barbaridade até então, recebi uma resposta inusitada. Aquele que te golpeia, elucida-te sobre a falha da tua luta. Não é o golpe, mas o ensinamento que deve ser agradecido. Agradeça o ensinamento e melhore tua esquiva defensiva. A filosofia racionalista cristã porta mensagem similar em linguagem direta e sem rodeios ou simbolismos. Jamais o espírito deverá se deixar abater. Um revés não significa mais que um incidente passageiro. Ele deve servir para chamar a atenção para algo que foi negligenciado ou que era desconhecido. Muitas vezes chega a ser até útil. Nesse nível evolutivo, não há mais espaço para mágoas, vinganças ou infantilidades pretensamente revolucionárias ou reacionais. Eis que compreendemos a utilidade e a necessidade didática de todo o processo vivenciado para o esplendor de nossa evolução, ainda que os golpes tenham sido dolorosos. Eventuais verdugos em nossos caminhos são vistos apenas como seres imaturos que, futuramente, mendigarão nosso perdão. Muitas vezes atuaremos com vigor em nossa defesa, mas desprovidos de sentimentos sombrios. Não mais confundimos a imposição da justiça e de nossa legítima defesa
com reações vingativas. Compreendemos que as vilanias mundanas denotam a miséria moral de seus praticantes, pois eles também portam a necessidade de dolorosos aprendizados. Passamos a lamentar não somente pelos sofredores, mas também pelos trevosos que fazem sofrer, pois os inescrupulosos, os intrometidos, os déspotas e todos os malfeitores colherão os horrendos frutos das más sementes plantadas por eles próprios. Como assim? Isso já é demais. Qual a lógica de termos compaixão não somente pelo agredido, mas também pelo agressor? Se levarmos em consideração as leis de causa e efeito transcendentes, justiça divina, lei do retorno ou karma, se preferires, veremos que os malfeitores de hoje terão muito a arrepender, expiar, resgatar no amanhã. Talvez estejam candidatando-se ou até mesmo condenando-se a serem as vítimas e os sofredores do porvir. Não se trata de minimizar as gravíssimas consequências kármicas dos algozes, mas interpretá-las por novos ângulos. O binômio algoz-vítima parece um insistente e repetitivo barulho de disco riscado, um doloroso círculo vicioso e um cárcere a ser aberto pela chave do binômio arrependimento-perdão. Eureka! Meu touro está calmo e eu consegui entender essa parte. No entanto, quem deverá dar o primeiro passo, algoz ou vítima? A lógica mundana exigirá o primeiro passo do algoz. Todavia, um boiadeiro que compreenda a sintonia ascendente-transcendente e descendente-imanente responderá que o primeiro passo será dado pelo detentor de maior maturidade. Querido ouvinte, lembras do Sermão da Montanha? Pois bem, seu significado profundo reverbera neste nível com maior facilidade. Trata-se de um elevado patamar de consciência para compreendermos tais palavras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Farei uso da jocosidade de um estudioso mineiro. Existe muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Mesmo se considerarmos o comentário xistoso como mera hipérbole linguística, podemos extrair ensinamentos preciosos dessa síntese. Noutras palavras, podemos dizer que a lei de causa e efeito multidimensional está em ação em nossas relações, para muito além de nossa atual existência corpórea. Cabe-nos pacificá-las com nossa flauta. Somente neste nível temos competência para tanto. A compaixão não se dá pelos equívocos e infâmias do malfeitor de plantão, mas pelo sofrimento que o espera no porvir. Em suma, todos nós somos herdeiros de nossas próprias ações. Portanto, o malfeitor sorverá o veneno de sua própria vilania. Entendi a relação, caro autor. Todavia, ainda encontro alguma dificuldade com meus sentimentos. Como conciliar justiça e misericórdia? Apesar do aspecto desafiador da questão, arriscarei um esboço de resposta.
a lei de causa e efeito atuará em justa expiação reparadora associada ao componente didático que oportunizará um robusto aprendizado ao educando. Entre a justa reparação e misericórdia, encontramos a experiência educadora, ou seja, justiça e amor numa mesma ação transcendente e satisfatória aos rigores disciplinares da justiça e aos beneplácitos dulcificantes do amor. Em As Aventuras de Pi, o personagem principal também apaziguou o tigre alojado em seu barco, e ambos olham para o mesmo horizonte. Em Matrix, Neo apresenta-se diante do programador. O protagonista conjuga o heroísmo e a serenidade de quem escolheu manter a esperança, mesmo contra as probabilidades matemáticas dos engenheiros sociais. Neo usa seu livre-arbítrio na direção correta, apesar do programador de Matrix tentar uma manipulação e apresentar-se como uma espécie de demiurgo virtual. Na verdade, o programador, engenheiro social, é uma falsa divindade, tão enganosa quanto a própria Matrix. O mundano jamais superará o transcendente. Em suma, os engenheiros sociais estão condenados ao fracasso, pois jamais terão estofo suficiente para ocupar um lugar que não lhes pertence. A arrogância do engenheiro social de Matrix escapa em sua irônica pergunta: "O que achas que sou? Humano?" Neste nível, superamos as influências externas e agimos por nós próprios. Colocamos nosso livre-arbítrio em sintonia com as leis universais, apesar das pressões mesológicas em sentido contrário, tentações em linguagem religiosa. O escritor Mihaly Csikszentmihalyi propõe a existência de um fluxo evolutivo e sugere que permaneçamos nele. Em sua obra Flow, o citado autor destaca a importância de um estado mental altamente focado e aponta para o interior como via de acesso. Se não vejamos, quem aprende a controlar sua experiência interior é capaz de determinar a qualidade de sua existência. Csikszentmihalyi continua: quem conhece seus desejos e trabalha com o propósito para atingi-los é alguém cujos sentimentos, pensamentos e ações são congruentes entre si e, portanto, alguém que conquistou a harmonia interior. Endosso a prioridade dada pelo autor no tocante ao controle interior. Todavia, solicito licença para acrescentar ao citado autor croata que o fluxo do presente estágio evolutivo exige algo mais que o mero alinhamento de pensamentos, sentimentos e ações. Tal alinhamento não ocorrerá apenas entre essas três instâncias, mas também em sintonia com as leis universais e imutáveis que regem o universo. Alguns chamarão de sintonia com o Dharma, com o transcendente, com nossa consciência profunda e até mesmo com Deus. De nossa parte, abraçaremos carinhosamente e respeitaremos todas as terminologias. Nessa etapa de consciência, nosso coração se acalma e ficamos abertos para sintonizar nosso rádio com frequências mais elevadas. Na simbologia mítica do tarô, o arcano 7, o carro, traz a imagem do condutor em posição de superioridade, enquanto os cavalos acompanham seu olhar e prestam-lhe serviço útil ao seguirem seu comando. O símbolo indica que os instrumentos racionais, emocionais, atitudinais e instintuais aliam-se em saudável submissão hierárquica ao espírito. Aquilo que era visto como empecilho estagnador adquire expressiva ressignificação e apresenta-se como alavanca propulsora de novos aprendizados. Como dissemos, as afinadas notas musicais de nossas virtudes unem-se num glorificante acorde. O touro usa sua força para carregar o peregrino e seus apetrechos. Nosso herói aprendeu a usar a flauta
e conquistou a possibilidade de comunicação com o touro através da suavidade. Para tanto, compreende que transcendência e imanência interagem em harmonia. Não há mais conflito entre elas. Dessa forma, nosso peregrino Zen conduz seu touro sem esforço e, montado nele, chegará em casa. Ora, ora, ora! Tem algo de estranho nessa transição, querido autor. Se o nosso boizinho está tão pacificado assim, por que não lhe concedemos a liberdade? Não seria uma libertação para nós próprios?